O Paulo, chamo colega, fomos colegas quando estávamos a trabalhar, ele na Associação de Estudantes e no Núcleo de Estudantes. Então eu iria convidar o professor catedrático Carlos Xera para começar a fazer a intervenção, depois iria convidar o engenheiro Venâncio Mundlane e o Mano Zagaia. Mas antes gostaria de deixar duas questões para o Dr. Carlos Xera, que foram feitas pela Associação de Estudantes. Irei em seguida deixar para os restantes palestrantes. Primeira questão é, queríamos saber a conceitualização do associativismo e o real papel das associações na sociedade. Professor Carlos Xera, está convidado a fazer a sua parte. Obrigado. Muito obrigado aos colegas que me convidaram para estar presente aqui convosco. Uma associação é um produto de uma reunião legal entre duas ou mais pessoas, com estatuto jurídico ou não, em função de certos objetivos comuns. Uma designação muito larga, muito lata. Uma associação pode ser feita no sentido de vários interesses artísticos, interesses recreativos, interesses inclusivamente políticos ou parapolíticos, como quiser. Associativismo será, por um lado, aquilo que é a prática do movimento de associações e, por outro lado, a defesa desse movimento. A defesa pode ser considerada associativismo. Água. Na história de Moçambique, não está ainda feito, creio eu, um estudo sobre o movimento associativista em Moçambique, mas eu queria colocar algumas coordenadas básicas. Talvez se possa dizer que o movimento associativista em Moçambique começa no século XIX, em Climane. Não em Maputo, não na antiga Lourenço Marques, mas em Climane. Digamos que é aí que algumas pessoas se reúnem
para efeitos recreativos, criam jornais, criam talvez o primeiro grêmio africano em Moçambique, e aí vão desenvolvendo de forma modesta, claro, a sua atividade. Essa atividade, muitas vezes acompanhada de jornais, é depois ampliada na antiga Lourenço Marques no princípio do século XX. É aqui que se formam os grêmios da Associação Africana, a primeira Associação Africana, com os seus jornais, o Brado Africano e por aí fora. Grupos de pessoas que se constituírem em associações para efeitos recreativos, para efeitos artísticos e também para efeitos de intervenção social. Estes movimentos associativistas extremamente vigiados e perturbados na era colonial tinham outros tipos de associações. As associações podem ser também profissionais, não é assim? Podem ser, por exemplo, associações de engraxadores, como havia na antiga Lourenço Marques, e outros tipos de associações. Quando nós chegamos à independência, a independência é um processo e um projeto extremamente hegemónico. E todas as manifestações de diferença de pensamento, de região, são de alguma forma interditadas. E esta é a razão porque muitas das associações, por exemplo, deste género que eu indiquei, são vistas de forma negativa. As primeiras marcas, os primeiros passos do associativismo em Moçambique começam, de fato, com algumas atividades culturais. Né? Falo do Brado Africano, da Associação Africana, aquilo que hoje é uma rádio nacional, que é a RM, na altura era a Rádio Clube. Estamos a falar da associação, uma associação, aquilo que é hoje o Aeroclube, começou como uma associação. Portanto, digamos, o associativismo começa primeiro com atividades culturais, desenvolve-se um pouco e vai a caminho da reivindicação da autonomia da nossa colónia em relação à metrópole, até chegarmos à reivindicação nacional, não é? Que depois desemboca em 75 com a nossa independência. Em 75, nós vínhamos de uma época colonial com uma série de associações culturais que desembocaram no tal nacionalismo. Em 75 começa uma retração, digamos, do movimento associativo em Moçambique. Pela conjuntura ideológica e política emergente, não é? Toda a gente sabe, há uma retração do movimento associativo. E esta retração, pois, tem algumas nuances muito interessantes, porque retraiu-se porque a ideia era quebrar, fazer uma limpeza total com tudo aquilo que tivesse uma ligação com o nosso passado colonial e que ninguém queria, digamos, recordar-se, nem ter um contacto com ele. Portanto, retraiu-se o movimento associativo com esta ideia. Mas, como qualquer sociedade, os movimentos associativos são, digamos, propulsores do próprio desenvolvimento. Tinha que se criar alguns. Então, quando se cria por volta de 77, na 8ª sessão do Comitê Central da Frelimo, as tais chamadas organizações democráticas de massas. Essas organizações são muito interessantes. É onde surge, nessa altura, a OJTM, surge a OMM e surge um departamento muito interessante. Nessa altura, é o Departamento de Organização do Partido Frelimo, que hoje transformou-se no tal Departamento de Mobilização e Propaganda. Tem lá um jovem muito interessante a controlar. Aumenta 1.300, abaixa 100%, aumenta 1.300, abaixa 100%, aumenta
mais recentemente, nós entramos numa fase em que, de fato, há um grandíssimo movimento associativo juvenil e que os próprios programas do governo, por exemplo, o Adriano Biza faz um estudo muito interessante, estudou todos os planos quinquenais desde as primeiras eleições e ele notou uma coisa muito interessante, é que todos esses planos, contrariamente àquela fase das organizações democráticas de massas, em que o jovem devia fazer a mobilização ideológica, hoje já não é isso. O jovem hoje tem que se aplicar ao desenvolvimento. Mas, se tivermos tempo, vamos perceber que estamos, no fundo, na mesma linguagem, com uma semântica diferente, com palavras diferentes, mas com o espírito da letra, não é? Mesma coisa. Superior! Viva! Câmara! Tem que vir a minha, eu sou